todos os vídeos que a gente faz sobre os editais, tá? Os editais vão abrindo, pois é, os editais vão abrindo e a gente vai gravando os vídeos e colocando lá no canal. O nome do canal é Financiamento Não Reembolsável, vocês podem achar também através do meu nome, José Afonso Oliveira Júnior. Bom, o seguinte, primeiro eu estou pedindo para as pessoas, isso, obrigado, nem foi preciso pedir. Bom, eu vou primeiro fazer uma comparação para aqueles que não conhecem os editais PIP. São basicamente 3 tipos de editais PIP: PIP 1, PIP 2 e PIP 3. PIP 1 para quando você tem uma ideia e quer precisa provar que aquela ideia ela funciona. Tá? Então, você apresenta o seu projeto, tá? Recebe R$300 mil, e tem que fazer essa prova de conceito, essa análise de viabilidade técnica em até 9 meses. Se você fez essa prova de conceito, você passa automaticamente para o PIP 2. No PIP 2, R$1 milhão para, em até 2 anos, desenvolver o produto que você já tem certeza de que ele vai funcionar, de que ele não tem um risco tecnológico grande, porque você já ultrapassou esse risco na primeira fase. E o PIP 3 é apoio à comercialização do produto. Tá? Varia aí, tem editais que são de 1 milhão ou 1,5 milhão, né? E o PIP 3 é sempre uma parceria da FAPESP com alguma outra entidade. No caso aqui, com a FINEP. É a 9ª vez que a FAPESP lança esse edital em parceria com a FINEP. Mas existem outros editais, né, PIP, junto do governo da Inglaterra, junto de prefeituras, teve junto da prefeitura de Jundiaí, e daqui a pouco eu mostro por que essas parcerias elas são vitais para o PIP 3. Eu vou, então, começar a compartilhar a tela aqui, tá? E, por favor, fiquem à vontade, perguntem à vontade, tá? Vocês estão vendo minha tela, meu PDF? Sim. Tá. Então, isso daqui eu gravei num PDF, isso aqui está no site Normas da FAPESP, edital PAP-PIP Subvenção. PAP-PIP Subvenção. Lá tem essas normas aqui que eu gravei justamente para a gente poder mostrar e sublinhar o que a gente deseja. Então, esse é conhecido como PIP 3, é para projetos de até 18 meses, data limite para submissão de projetos, dia 22/2/2022. Tá? A FAPESP ela fez um negócio que eu não gosto muito, ela lançou esse edital no dia 21 de dezembro, mas ela publicou, ela colocou no seu site dia 10, tá? De janeiro. Tá? E nós, então, ficamos com poucos dias para submetê-lo. Então, ele é filho da Lei de Inovação, é um edital de subvenção econômica, então ele tem determinadas características muito interessantes, né, que eu vou abordar justamente essas características. Esse edital se destina ao desenvolvimento por empresas paulistas de produtos e serviços inovadores. Tá? Produtos, processos e serviços inovadores. Toda vez que eu falar produto, vocês entendam que pode ser um processo ou um serviço inovador. Agora, que tipo de inovação ele prioriza? A inovação que ele prioriza é uma inovação científica ou tecnológica. Então, o que ele está apoiando? Quem desenvolveu um produto inovador e quer colocar esse produto inovador no mercado, produto, serviço ou processo, então pode recorrer a esses recursos aqui. Quais são essas empresas? São desde as empresas que fizeram PIP 1 e PIP 2, ou empresas que já têm os seus produtos na sua última fase, na fase de protótipo, na fase de última milha, e desejam colocar esse produto no mercado. Tá? Então, a FAPESP, ela está fazendo algo que não é muito comum, que é apoiar a parte de
comercialização, industrialização ou internacionalização do produto que ela já financiou, né, nas fases 1 e 2, ou produtos que já tenham chegado até a última fase. Eu estou passando, então, aqui pelos pontos principais. Aqui são os conceitos, é sempre importante ler esses conceitos. Ele diz aqui que é a fase 3, que é desenvolvimento industrial. Afonso, Oi. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu levanto a mão ou interrompo? Interrompe. Assim como fez agora. Existe preferência entre produtos? Produto para varejo, produto para atacado, para sofisticados, não sofisticados? Não existe essa preferência. Entretanto, né, a gente gosta de fazer estatística, né? Então as estatísticas são as seguintes: a FAPESP financia estatisticamente mais projetos da área de saúde. Em segundo lugar, do agronegócio, tá? Em terceiro lugar, ligados, né, a todas essas tecnologias da área de TI, né? Inteligência artificial, internet das coisas, automação 4.0, realidade aumentada, acessibilidade para portadores de deficiência física. Então, um conjunto grande de tecnologias da área de TI que ela gosta de financiar. Então, ela inclusive afirma logo aqui embaixo que esse edital se destina a todas as áreas do conhecimento. Agora, as estatísticas mostram, né, que ela apoia mais projetos nas áreas de saúde, agronegócio, TI e por aí vai. Tá? Bom, eu vou pedir para cada um que for fazer pergunta para dizer seu nome e sua empresa, tá? Só para a gente se situar. Quem acabou de fazer a pergunta foi José Lavaquial, da Hubs. Bom, vou continuar. Por favor, me interrompam toda vez que tiverem dúvidas. Nesta fase, a empresa realiza o desenvolvimento industrial e comercial dos produtos, e os recursos do programa deverão ser destinados ao desenvolvimento e não poderão financiar propriamente a sua produção ou comercialização. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte: se você não pode contratar vendedor, mas você pode treinar vendedores, tá? Você pode, ele se destina, o que ele fala? Desenvolvimento industrial, desenvolvimento comercial. Como a gente vai entender isso aí? Desenvolvimento comercial é a estruturação, tá, da sua área comercial para vender esse produto. Então, vai ter desde estudo de mercado, treinamento de pessoal, montagem de site, campanhas, presença em feiras nacionais ou internacionais, tá? Arregimentar representantes para revenderem o seu produto, fazer viagens para comercialização. Então, todo aquele apoio estruturante para a área comercial é válido nesse edital. Mas você não pode pegar o dinheiro e chegar lá e pagar os seus vendedores. Bom, áreas temáticas. Boa tarde. Uma pergunta. Eu sou Silvia Marinho, da In-House Contact Center. Oi, Silvia. Eu posso contratar, por exemplo, uma empresa que é especialista em estudo de mercado, em fazer todo um planejamento de marketing para lançamento, todas essas coisas? Pode contratar essa empresa, você pode contratar agências, aquele universo constituído das Martechs, das EdTechs, empresas de marketing, empresas de propaganda, você pode contratar ali todo mundo. Tá? Okay. Bom, aquilo que eu já havia dito anteriormente, serão apoiados projetos de pesquisa para inovação em todas as áreas do conhecimento. Tá? Então, seja qual for a sua área, você vai lá, inscreve o seu projeto, independentemente daquilo que eu citei das estatísticas da FAPESP. Recursos. Os recursos são da ordem de 12,5 milhões. Né? Não é muito dinheiro, a FAPESP já lançou editais com mais dinheiro do que isso aqui. O valor máximo para o projeto é 1 milhão. Mas, pelas estatísticas, a gente sabe que a maior parte dos projetos aprovados ficam na faixa ali de 50%, 60%, 70%. Então, para vocês terem uma noção aqui de quantos projetos serão aprovados, eu vou chutar 18 projetos. Tá? Esse chute que eu estou dando aqui é baseado em estatísticas.
no mínimo 40% dos recursos são alocados para empresas com faturamento até 4 milhões e 800, né? Desnecessário esse daí, porque a maior parte das empresas que são aprovadas, na maior parte dos editais PIP, são pequenas empresas com faturamento inferior a 4 milhões e 800. Podem participar empresas até faturamento de 10 milhões e meio. Esse edital aqui, devido à participação da FINEP, ele é diferente dos outros editais PIP. Nos outros editais PIP, a FAPESP diz o seguinte, olha, podem participar pequenas empresas. O que ela chama de pequenas empresas lá? Empresas com até 250 funcionários. O que ela chama de pequena empresa aqui? Ela chama de pequena empresa, empresa com faturamento de até 10 milhões e meio. Aliás, isso é o que ele está falando aqui embaixo. Tá? Microempresa, empresa de pequeno porte, pequenas empresas, sediadas no estado de São Paulo, 12 meses e que tenham registro na junta comercial há pelo menos 12 meses. E que sejam ativas, né? Essas empresas. Não pode ser um CNPJ que não tem uma atividade. Aí ele aqui, brilhantemente, ele não define ativo, ele define o que é inativo. Então, por oposição, você fica sabendo que ativo é o contrário. Com licença, Afonso. Oi. Aqui é Rafael da Ilups, Rafael Cordeiro. Eu tenho uma dúvida, porque a nossa empresa ela acabou de ser transferida de Santa Catarina, Florianópolis, para Barueri, São Paulo. Você acredita que o fato de esse movimento ter sido há menos de um ano habilita a gente a participar? Acho que não habilita. Um ano no estado de São Paulo. Um ano naquela junta comercial. A junta comercial diz qual é o estado. Tá? Agora, por favor, mande lá converse com a FAPESP, vai lá e coloca a sua dúvida. Não, como isso é uma questão importante, né, não fica apenas na minha palavra, mas não quero te iludir. Acho que não permite. Tá bom, obrigado. O projeto ele vai ser liderado, o coordenador do projeto, a FAPESP chama de pesquisador responsável. Tá? E esse pesquisador responsável, que é quem vai mexer com o dinheiro. Tá? Então, tem um papel, quem vai coordenar o projeto e vai mexer com o dinheiro. Então, ele tem um papel extremamente importante. O pesquisador responsável deveria ser um dos sócios da empresa ou um empregado da empresa, ou seja, não pode ser um terceiro. O pesquisador responsável deveria dedicar um mínimo de 30 horas semanais à execução da pesquisa. Tá? Então, isso daí a FAPESP aumentou. Né? O mínimo no PIP1 e no PIP2 para o pesquisador responsável era a dedicação de 24 horas. Tá? Nesse daqui já passou para 30 horas. Então, o pesquisador ele fica a semana tem 40 horas, o pesquisador fica praticamente alocado somente a esse projeto em caso de vitória. Aí uma série de outras observações. Tá? Afonso. Oi. Alexandre da In-House. Oi, Alexandre. Como é que eles medem essa performance aí de 30 horas? Tem que estar interno lá? Tem que fazer alguma coisa online? Não, eles não medem isso daí. Eles confiam no cronograma do projeto que você vai fazer e na súmula curricular. No cronograma do projeto, você vai colocar a quantidade de horas de cada um em cada atividade ou etapa do projeto. Tá? Então, isso é uma afirmação sua. E na súmula curricular, você também vai informar isso aí no resumo das atividades, você também vai informar isso daí. Então, eles não vão verificar isso, tá? Mas, de qualquer maneira, qualquer coisa que seja contrária a isso daí, eles vão te notificar. Qualquer observação deles que seja contrária a isso daí, eles vão te notificar. Tudo bem, Alexandre? Valeu, obrigado. Tá. Bom, aquilo que eu já tinha falado, no máximo 1 milhão para o projeto, desenvolvimento comercial e industrial. A apresentação das propostas, as propostas são apresentadas no formulário eletrônico da FAPESP, no SAGE. A apresentação das propostas é exatamente a mesma do PIP1 e do PIP2. São os mesmos formulários, tá? A necessidade dos mesmos, mais ou menos os mesmos documentos. A única exceção vai ser o formulário do plano de negócio. São dois formulários principais.
o plano de pesquisa, o seu projeto de pesquisa, o que você vai fazer em 18 meses com R$1 milhão, tá? As pessoas que vão participar, o que você vai fazer, o que você vai comprar, etc. Tá? E você tem que submeter isso daí lá no site, né, junto com o plano de negócios, né, que é exigido também no PIP2. O plano de negócio, o formulário do plano de negócio é um formulário mais ou menos padrão, para quem está nessa área daí é mais ou menos padrão, só que é diferente do formulário do PIP2. O formulário do PIP2, ele necessita de menos informações. Por exemplo, o formulário do PIP2 exige DRE, demonstração de resultado do exercício de 3 anos, previsão de vendas para os próximos 3 anos. Esse aqui exige 5 anos. Tá? São exigências próprias da FINEP que foram incorporadas a esse formulário daqui. Então, é a mesma coisa, quer dizer, é muito semelhante, extremamente semelhante ao processo de inscrição do PIP1 e do PIP2. Quem já tem as informações já colocadas lá, né, a identificação da empresa, documentos da empresa, infraestrutura, a equipe, já tem de outros projetos lá no SAGE, tá? E basta colocar um novo projeto. Quem não tem vai ter que correr, porque a quantidade de documentos exigidos pela FAPESP, documentos que você tem que anexar ou documentos que você tem que preencher, né, é grande. Uma vez eu contei, estava em torno de 20 documentos, um negócio assim. Por exemplo, súmula curricular. Cada profissional que vai participar do projeto precisa apresentar ele precisa preencher uma súmula curricular dizendo a formação dele, dizendo a experiência dele, dizendo o que ele vai fazer no projeto. Se não tiver isso aí, o projeto não é analisado. Aqui tem o conteúdo das propostas, tá? E aqui os itens financiáveis. O que você pode financiar com esses recursos aqui? Isso daqui já é o resumo daquilo que a FAPESP financia com aquilo que a FINEP financia. Ambas financiam coisas diferentes, orientadas pelas suas duas leis de inovação. A Lei de Inovação Brasileira, né, lá de 2004, se não me engano, e a Lei de Inovação do Estado de São Paulo. A Lei de Inovação do Estado de São Paulo, por exemplo, não permite pagar salários. Então, a FAPESP, para ela pagar salários, ela tem que fazer parceria com outras entidades. Bom, material de consumo. Material de consumo é tudo aquilo que é perecível, tudo que se esgota em pouco tempo. Itens de uso exclusivo do projeto de pesquisa que apresentem durabilidade ao consumo rápido, né? Vidraria, reagentes, plásticos e tudo mais. Não tem material de escritório aqui. E, aliás, colocar esse reagente, vidraria, para um projeto em fase de comercialização é até meio estranho, mas, de qualquer maneira, isso aqui é igual nos outros editais. Serviços de terceiros somente de tipo especializado e de curta duração, não podendo ultrapassar 50% do valor solicitado. Ótimo, bacana, 50%. Tá? Os outros editais, os editais da FINEP, os editais PIP1, PIP2, outros editais aí, permitem no máximo terceirizar 30%. Porque o que eles dizem? Eles dizem que se a empresa ela tem conhecimento naquela área, ela tem que ter uma equipe que possa executar quase 70% das atividades daquele projeto. Não é o caso aqui desse edital, né, desse PAP-PIP. Né? Você pode terceirizar até 50% e você pode também gastar 50% em bolsas. Tá? O maior valor de bolsas é de 8.300. Participação em feiras técnicas, recursos associados ao desenvolvimento do produto, tais como certificação e adequação às normas nacionais e internacionais, né? Eu quero internacionalizar o meu produto, né? Então eu preciso adequá-lo às normas, à legislação do país para onde eu desejo exportá-lo, né? Assim como, por exemplo, fazer traduções, esse tipo de coisa. Despesas de transporte diárias, salários, né? Salários são despesas passíveis de serem financiadas com recursos de subvenção econômica, ou seja, dinheiro que está vindo da FINEP. Poderão ser solicitados salários de pesquisadores e pessoal técnico. Tá? E aqui ele informa onde deve ser inserido isso. Itens
não financiados nesse edital. Equipamentos e materiais permanentes de qualquer natureza. Então, isso é muito comum, equipamentos e materiais permanentes é muito comum nos outros editais. Nesse edital daqui, isso daí não pode ser permitido. Por causa das leis que regem esse edital e também porque é estranho, né? Eu estou com um produto pronto, quero colocar no mercado e estou querendo comprar equipamento permanente, quero comprar material permanente. Tá? Então, isso daí é meio estranho. Então, ele não permite esse tipo de financiamento. Perguntas, pessoal? Bom, então vamos lá. Acho que eu estou explicando muito bem. Tem 5 etapas aqui. Né? Primeiro, eu vou resumir muito resumido. Com licença, Afonso. Boa tarde, Gabriela, da Polo Trial. Oi, você poderia explicar um pouquinho melhor assim, essa diferença das bolsas e do serviço terceiro, consultoria, por exemplo, especializada? Eu poderia ter 50% com serviço terceiro, por exemplo, de empresas que me ajudam em marketing, em vídeos, com tutorial de uso da minha plataforma, assessoria, por exemplo, para validação referente aos requisitos técnicos, e o restante poderia ser bolsas? Poder explicar um pouquinho melhor essa diferença da bolsa e da consultoria? Não, Gabriela, não tem muita diferença, não. Não tem muita diferença, tá? Uma bolsa, você pode chegar para um profissional e falar para ele, olha, eu posso te pagar como terceiro, tá? Ou eu posso te pagar como bolsa. Se for como bolsa, o valor máximo é 8.300, tá? 8.300 equivale a um salário de 14 mil reais. Um salário de 14 mil reais porque não tem nenhum desconto para o bolsista e não tem nenhum encargo. A empresa não paga INSS, não paga FGTS, não paga nada disso. Tá? Ou você pode pagar ele como terceiro. É claro que isso daí tem muita diferença para o profissional. Né? Então, há inclusive casos de empresa até que um profissional ele prefere, olha, eu prefiro sair, eu sou CLT, mas eu prefiro sair porque eu quero mais independência e tudo mais, se eu puder ser pago como PJ é interessante, né? Ou se eu puder receber bolsa também é interessante. As bolsas, elas são 3 tipos de bolsa normalmente. 3 tipos de bolsa: PE, pesquisador na empresa, 5 bolsas, treinamento técnico, tá? Que, se eu não me engano, não tem os níveis mais baixos, não deve ser 5, deve ser umas 2 ou 3. E para a FAPESP, né, um doutor equivale, pode receber a mesma coisa que um profissional com 5 anos de experiência na área da sua formação. Tá? Então, se você tem um profissional que ele se formou lá na área de TI e ele trabalha 5 anos naquela área dali, então ele pode receber essa bolsa de valor maior, de 8.300. Agora, na prática, em termos daquilo que vai ser executado, não tem muita diferença. Tudo bem, Gabriela? Só mais uma dúvida, só para eu ver que eu entendi. Esse 50%, então, não é que eu tenho 50% de bolsa e o meu outro 50% eu posso gastar com consultores. São 50% com pessoal técnico, e isso inclui bolsa e consultores. Não necessariamente pessoal técnico, não. Porque, por exemplo, um profissional de marketing, um profissional de propaganda, eu acho que eles não são técnicos, tá? E eles podem ser contratados aqui. Um profissional que vai ajudar na certificação, um profissional que vai ajudar você, se a sua empresa for da área de saúde, a atender determinada regulamentação própria daquela área ali. Ele não necessariamente é técnico. Eu estou com receio, assim, de ultrapassar no meu projeto esses 50% e acabar não ficando compliance, assim. Ultrapassar qual 50%? Por exemplo, se eu tenho... O meu objetivo principal são bolsas para a equipe técnica de aprimoramento, né, do produto, e também com marketing e propaganda.
Então, sim, se eu considerar, eu não poderia considerar que tudo seria bolsa para esse nível de profissional, tanto para marketing e propaganda quanto para TI. E aí todo o meu recurso seria para essas frentes. Eu não tenho certeza, mas acho que você poderia pegar o valor total em bolsa, sim. Tá? No PIP1 e no PIP2, isso é possível. Já apoiei projetos de empresas vencedoras que pegaram todo o pessoal com bolsas. Um PIP1, 300 mil reais em 9 meses, foram 2 doutores, 3 mestres e 2 graduados. Quer dizer, uma equipe de 7 pessoas com 300 mil reais em 9 meses. Dá para fazer alguma coisa, né? Dá para brincar. Né? Ótimo, muito obrigada. Tudo bem, Gabriela? Tudo ótimo, obrigada. Então, vamos continuar. Mais perguntas? Sim, eu ia falar das etapas. Etapa 1 é a validação e enquadramento do seu projeto. Verificar se todas essas questões que estão escritas aí em cima e que eu passei bem rapidamente, se elas foram atendidas. Tá? Normalmente, se não for atendido, a FAPESP dá 48 horas para você colocar um documento que falta, para fazer um acerto, um pequeno acerto. Isso daí é um profissional, é o pessoal administrativo da FAPESP. A nossa grande felicidade é que agora, em janeiro, eu reparei que a FAPESP voltou a ter o tempo de resposta de antes da pandemia. Hoje, por exemplo, de manhã eu mandei uma dúvida importante. De manhã, umas 11 horas, eu mandei uma dúvida importante. Umas 3, 4 horas eu já tinha a resposta, tá, dessa dúvida. Não tem mais atendimento por telefone. Aliás, a dúvida que eu tinha era muito importante. Há um conflito no contrato do PIP3 e o contrato do PIP2 e do PIP1. Esse conflito se refere à propriedade intelectual. Eu quis entender, isso é uma coisa importante, no PIP1 e no PIP2 você paga royalties sobre o produto se ele vier a ser bem sucedido comercialmente. Tá? Aí eu fiquei na dúvida, mandei um e-mail lá para eles e eles me responderam. Né? No PIP3 não há pagamento de royalties. Então, essa é uma diferença e uma diferença significativa em relação ao PIP1 e o PIP2. PIP1 e PIP2 você paga royalties quando o seu produto ficar pronto e começar a ser comercializado. PIP3 você não paga nenhum royalties por força da Lei de Inovação Nacional que rege a participação da FINEP. Bom, então a primeira parte é enquadramento, a segunda parte é análise das propostas por consultores que não são da FAPESP, tá? Vão analisar. Normalmente são 2 ou 3 consultores, PhDs, da área que você diz que é a inovação do seu projeto. Então, logo lá no início, no site, ele pergunta qual é a área do seu projeto e coloca 3 opções. Então, você marca aquilo ali. Aquilo dali vai orientar o pessoal da FAPESP a mandar para consultores especializados naquela área. Se o seu projeto é da área de inteligência artificial, você se engana como ele é aplicado na área de internet das coisas e escreve internet das coisas, aquele projeto vai ser analisado por PhDs da área de internet das coisas que fatalmente reprovarão aquele projeto. O autor do projeto sequer sabe em qual área o seu projeto se insere. A análise é feita por 2 avaliadores PhDs extremamente experientes, 20 e 30 anos de PhDs. E se os 2 chegarem a uma conclusão unânime, projeto aprovado ou projeto reprovado, o projeto segue adiante, seja para ser devolvido, seja para os níveis superiores. Se os 2 ficarem com opiniões diferentes, então é chamado um terceiro PhD para opinar a respeito disso. Então, reparem só, aqui nesse caso também vai ter uma análise por parte da FINEP. Tá? Essa análise da FINEP não vai ser uma análise técnica, essa análise da FINEP vai ser uma análise em cima do plano de negócio que, conforme eu já disse, está no modelo dos editais da FINEP. Então, ele aqui fala os critérios de análise que ele resume aqui nessa tabelinha.
O que é projeto de pesquisa? O que ele analisa? Ele faz uma salada aqui no projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa é clareza dos objetivos, adequação da metodologia, viabilidade de prazo, situação quanto ao estado da arte. Situação quanto ao estado da arte é uma comparação do seu projeto com o estado da pesquisa em relação ao tema que é a sua inovação lá fora e aqui no Brasil. Isso é o estado da arte. Vamos traduzir estado da arte, então. Estado da arte é inovação tecnológica do seu projeto. É isso que ele chama de estado da arte. Situação quanto à propriedade intelectual própria ou de terceiros, a experiência, etc, etc. Então, reparem só. Projeto de pesquisa tem peso 5. Tá? Quem mais tem peso 5? Impactos do projeto. Se o projeto ele tem muitos impactos, ele tem, como o pessoal do BNDES chama de colateralidades. Então, seu projeto na área de TI, ele pode ser destinado à área de saúde, ele pode ser destinado, sei lá, à área de educação, não sei o que mais, sei o que mais. Ele provoca diversos efeitos positivos. Então, isso aí são os impactos. Os impactos são os resultados, são os benefícios do seu projeto a longo prazo, no prazo de 3 a 5 anos. Isso daí são os impactos. E tem tem peso 5 também. Experiência do pesquisador responsável e da sua equipe, né? Lembrando que para a FAPESP o negócio é o seguinte, um doutor equivale a um profissional com 5 anos de experiência naquela área. Então, se o seu projeto tem um PhD, ótimo, você recebe uma nota boa. Mas se o seu projeto tem um profissional que trabalha naquela área ali há mais de 5 anos, ele também tem uma boa nota. Isso distingue os editais PIP, né, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, distingue dos outros editais da FAPESP. Os outros editais da FAPESP, quando ela fala em qualidade de equipe, ela está analisando pelo lado acadêmico. Nos editais PIP, que se destinam a levar pesquisa para as empresas, para as pequenas empresas do estado de São Paulo, então isso daí se equivale, né? Um profissional com experiência de mercado com um PhD. Condições de pesquisa na empresa, isso aí se tem computador, se tem infraestrutura, se tem nuvem, se tem os softwares necessários, etc. E orçamento proposto. Com esse orçamento, né, você consegue realizar aquilo que você se propõe, tá, em 18 meses, a coerência desse orçamento, né, então vai dar uma nota baixa, uma nota boa para você. Aqui, na prática, né, normalmente as notas de orçamento são próximas de 3 ou 3. Condições de pesquisa na empresa também se equivale, que basta você afirmar isso daí. Os grandes diferenciais aqui, né, na prática, impactos, né, e principalmente inovação do projeto. Tá? Então, o meu projeto foi um projeto de integração de partes, que nem um jogo Lego. Eu saí integrando partes de domínio público, tá? Isso é inovação? É inovação. Mas qual é o grau dessa inovação? Como teve pouca pesquisa, o grau dessa inovação é um grau baixo. Tá? Então, eu vou receber uma nota baixa aqui. Tá? Esse meu projeto é um bom projeto, eu posso usar na lei do bem, etc, etc. Mas acontece que para um edital como esse, que tem concorrência, tá? A sua nota em inovação, em estado da arte, vai ajudar o seu projeto a ser vencedor. Falei muito, pessoal. Perguntas? Quero fazer uma. Zé Lavaquial da Hubs. A gente está na dúvida, Afonso, entre 2 projetos e eu queria que você dissesse, Zé, vai com esse. Eu sei que isso pode ser uma dificuldade, né? Mas primeiro projeto nós desenvolvemos um protótipo. O protótipo foi desenvolvido junto com uma unidade do Senai e uma empresa de papel e celulose, portanto, uma empresa muito grande, listada em bolsa e etc. Certo. Nós temos um acordo com essa empresa grande, um acordo comercial, e existe um mercado grande possível para esse equipamento que a gente desenvolveu. Nós desenvolvemos um protótipo
De uma escala, eu diria 6, de TRL 6. Certo. Segundo projeto, é um projeto que nós estamos em TRL 5, foi desenvolvido junto com uma mineradora do Mato Grosso, portanto, um TRL um pouco mais baixo, com um mercado muito grande, com um impacto ambiental maior do que o primeiro. Certo. Qual dos dois? O projeto que tem TRL 6. Com as poucas informações que eu tenho, por que são poucas? Porque eu acabei de falar que o estado da arte é que vai ajudar a definir, né? Qual dos dois é mais inovador, tem mais chance. Mas acontece o seguinte, as bancas, elas não gostam de se colocar em conflito, tá? Então, você falou que um projeto é TRL 5 e o outro é TRL 6. Então, olha só, por que elas vão se colocar em conflito? Tá? Se aprovarem um projeto de TRL 5, porque a etapa 3 será uma análise, tá, dos assessores da FAPESP, a etapa 4 é coordenação adjunta da FAPESP, são profissionais da FAPESP, das áreas de inovação dos projetos, mas esses aqui já são profissionais, tá? A etapa... Já me perdi aqui na numeração. Etapa 484. Etapa 5, análise e aprovação das propostas recomendadas pelo Comitê Gestor FAPESP e FINEP. Tá? Então, aqui é uma zona cinzenta. Comitê Gestor FAPESP e FINEP. Tá? Aqui há conflitos, aqui há interesses, etc. Tudo tratar de maneira civilizada, de maneira republicana, etc., etc., mas há diferenças de opiniões, há conflitos. Com as poucas informações que você me passou, eu diria que o projeto de TRL 6, e somente por causa desse fato. Se os dois tiverem TRL 6... Aí eu teria que fazer mais perguntas sobre o estado da arte de ambos. Qual daqueles é uma inovação maior no Brasil, né? Então, vamos dar nota para a inovação, né? Eu vou utilizar a classificação da FINEP. A classificação da FINEP é a seguinte: se o seu projeto é inovador no mundo, você recebe nota 5. Tá? Uma tese de doutorado, por exemplo, normalmente é algo inovador no mundo, é algo original no mundo. Se o seu projeto é inovador no Brasil, nota 4. Se o seu projeto é inovador no estado, nota 3. Se é inovador na cidade, nota 2. Se é inovador dentro da empresa, um projeto que só pode ser utilizado na lei do bem porque ele não tem competitividade, nota 1. Tá? Então, aí você já teve os projetos prontos, feitos, aprovados, etc., etc. Qual é a nota de inovação dos dois projetos? Alô? Perguntei para você. Estou a pensar. Eu acho que o segundo é inovador no mundo e o primeiro talvez no mundo ou no Brasil. Mas o segundo com certeza inovador no mundo. Tá. Então, eu utilizaria não. Eu tenho certeza que eles utilizarão esses critérios. Tá? Se qual que é mais inovador ou não, evidentemente, profissionais com muito conhecimento na área que vão poder analisar, mas o método para você qualificar os seus projetos e verificar qual que tem mais condições, é isso aí. Lembrando que, por empresa, você só pode submeter um projeto nesse edital. Obrigado. Tudo bem? Ok, Zé? Obrigado. Tá. Aqui uma observação. As propostas que obtiverem média ponderada igual ou superior a 5, aliás, estão aprovadas provas que obtiverem média ponderada ou superior ou igual a 5 e não obtiverem igual a 0 em quaisquer um dos itens aí de cima. Aí ele continua falando das etapas, a análise da comissão adjunta, e fala que é possível, né, solicitar uma visita técnica, tá? Isso daí era comum, né, mais ou menos comum, né, antes da pandemia. Atualmente, uma coisa que eles fazem é o seguinte: para não ter que visitar, eles pedem um vídeo, que você grave um vídeo
de forma contínua, ou seja, sem interrupções das suas instalações. Etapa 5, do comitê gestor. E esses comitês aqui que estão analisando aqui na etapa 4 e 5, eles não olham mais o seu projeto. Eles olham os documentos que os avaliadores geraram a respeito do seu projeto. Tá? Bom, aí tem a divulgação do site e tudo mais, e aí, o mais importante, quando é que você vai colocar a mão no din-din, né? Então, a divulgação dos resultados vai ser dia 20/5, normalmente atrasa, embora a FAPESP, conforme eu falei, ela já está com um tempo de resposta muito bom, né? Projetos que a gente apoiou em dezembro, né, e foram inscritos em dezembro, já estão julgados, né? No mês passado, né, no mês de janeiro, a FAPESP aprovou 6 projetos, né, PIP1, né, PIP1 e PIP2, né, que é um bom número, né? 6 vezes 12 dá 48, em torno de 50 projetos por ano, só para PIP1 e PIP2, né? E lembrando que PIP1 e PIP2 são contínuos, quer dizer o seguinte: eu escrevi um projeto lá para ganhar 300 mil, fazer uma prova de conceito. O projeto foi reprovado e eu recebo as avaliações da FAPESP e os doutores lá falam isso: seu projeto não é bom por causa disso, por causa daquilo outro. Se eu aceitar aquelas recomendações, se eu concordar com aquelas críticas, eu modifico isso daí e submeto o projeto novamente. Quando eu submeto o projeto novamente, o projeto vai para os mesmos doutores que analisaram. Então, só para vocês terem uma noção, até o ano, acho que mais ou menos de 2000 essa estatística é antiga, porque a FAPESP parou de soltar essas estatísticas. Até o ano de 2014, a FAPESP, 60% dos projetos da FAPESP eram analisados, eram aprovados em segunda instância. É claro que num edital como esse, que tem data marcada, né, isso não vai acontecer. Tá? Mas você pode aproveitar essas críticas ou para submeter num outro PIP3, caso haja um outro PIP3, tá? Nesse ano. No ano passado teve, se eu não me engano, com Tecnova, com a Inglaterra, no ano retrasado com a Prefeitura de Jundiaí, teve PIP3 com a Intel, teve PIP3 com a Sabesp e por aí vai. Tá? Então, a FAPESP ela consegue realizar mais do que as outras FAPs, consegue realizar bastante parcerias. Bom, aqui recurso administrativo e aqui os anexos, né? Então, o manualzinho, né, para você seguir para submeter via SAGE, a relação dos documentos que você vai colocar lá no formulário eletrônico. Se você tem alguma briga na justiça, você tem que apresentar uma contrapartida. Essa contrapartida normalmente é de 5%. Lembrando que quanto maior a contrapartida, melhor vai ser a avaliação do seu projeto. No caso da FAPESP, ela não dá nota, tá? Pelo valor da contrapartida. No caso da FINEP, ela dá nota para o valor da contrapartida. Tá? Mas aqui é bem visto. Uma contrapartida alta significa que o autor do projeto, o empresário, tá? Ele confia naquele projeto. Tanto é que ele está pegando o dinheiro do seu bolso e está colocando no seu projeto. Entretanto, para as pequenas empresas, o padrão é mais ou menos 5%, embora a FAPESP não diga isso daí. Minuta do termo de outorga, que é o contrato, né? Leitura atenta para isso aí. Lembrando que esse edital não tem pagamento de royalties e gestão e compartilhamento de propriedade intelectual, que não existe no caso. Acabei, pessoal. Perguntas? Gabriela, Paulo Trial novamente. O senhor poderia detalhar um pouquinho melhor, por favor, como a gente evidencia essa contrapartida? Por exemplo, a gente coloca o orçamento total do projeto e deixa exatamente o percentual que seria a contrapartida da empresa? Essa contrapartida aqui é uma contrapartida econômica, né? Ao contrário de alguns editais antigos, como os editais aqui da FAPERJ, aqui no Rio de Janeiro, que pede contrapartida financeira,
né? Se bem que a FAPESP está mudando nisso aí. Mas a contrapartida financeira, você pega aquele dinheiro, 5%, você quer 1 milhão, pega 50 mil e deposita num banco. A contrapartida econômica, tá, são as despesas que você vai ter ao longo do projeto. Então, quando você fizer o seu orçamento, no mesmo formulário que você faz o orçamento, dizendo, eu quero contratar tanta gente, quero isso, quero aquilo outro, tá? Você apresenta a sua contrapartida, né? E essa contrapartida ela vai ser desembolsada, por ser econômica, ela vai ser desembolsada ao longo do projeto. E aí você vai pegar as notas fiscais referentes àqueles gastos que você apresentou na contrapartida e na prestação de contas vai juntar aquilo ali, tá? É falha grave não apresentar a contrapartida, é falha gravíssima. Então, o termo de outorga, de que é constituído o termo de outorga? É o contrato, tá? O seu projeto anexado, tá? E a sua contrapartida. E isso daí daqui a 1 ano e 8 meses, né? Daqui a 2 anos, não sei o que mais, isso aí vai ser batido pelo pessoal da FAPESP. Ok? Estava habilitando o áudio aqui, desculpa. No orçamento ainda, por exemplo, se a gente for contratar uma empresa para fazer a validação, né, do sistema, garantir lá o compliance, dar uma certificação do sistema. Nesse momento, eu apresento a proposta comercial dessa empresa ou não? Eu só coloco uma projeção dos custos e depois... Apresenta a projeção comercial, possivelmente, aí não depende, possivelmente 3 avaliações, tá? E depois, quando você for contratar efetivamente a empresa, você vai precisar apresentar 3 avaliações novamente, 3 orçamentos novamente. O orçamento pode ser uma carta, mas pode ser a cópia de uma tela. Tá? Você foi lá na internet, chegou lá num site qualquer e viu que aquilo que você queria, você pode fazer um copiar e colar que aquilo ali tem validade. Tá ótimo, obrigada. Pessoal, mais perguntas? Bom, então, muito obrigado, tá? Boa sorte para todos.